Por que eu deveria tirar o meu dinheiro do banco para colocar em uma corretora? Olha, a principal razão para isso é o conflito de interesse. O banco, por natureza, tem como matéria-prima o dinheiro dos investidores. E para que ele maximize o lucro, ele precisa reduzir o quanto ele paga por essa matéria-prima, o quanto ele paga por esse dinheiro dos investidores. Já a corretora, ela já não tem essa necessidade. Por que eu deveria delegar as decisões de investimentos para um gestor? Ora, a primeira razão é porque um gestor profissional tem mais condições de otimizar a relação de retorno por risco. Em segundo lugar, seria relativo ao conhecimento técnico. E a terceira razão é o alinhamento de interesse. Um gestor ele tem um alinhamento de interesses com o investidor. Se você faz investimento por si próprio, você vai ter um assessor que irá te orientar, mas não necessariamente alinhado com seus interesses. O meu dinheiro fica parado na conta da Intelligent Capital? Não, o seu dinheiro não fica parado na conta da Intelligent Capital. A Intelligent Capital atua como gestora e o seu dinheiro fica na corretora. Qual a diferença prática entre você e o assessor da minha corretora? O assessor da sua corretora, primeiro, ele recebe uma comissão, né? O gestor, ele não pode receber comissão. Ele é remunerado através de uma taxa de administração e uma taxa de performance. O segundo ponto é quanto à qualificação. Para se poder exercer a função de gestor de portfólio, gestor de recursos de terceiros, é necessário uma certificação muito mais complexa e mais difícil de se obter. E o terceiro ponto é o alinhamento de interesse. Pelo fato do gestor ser remunerado através da taxa de performance, ele fica 100% alinhado com o interesse do cliente, que é maximizar a performance, a rentabilidade dele. Vocês têm acesso direto para sacar o meu dinheiro? A resposta direta é não. A Intelligent Capital não tem acesso para sacar o dinheiro em nome de ninguém, a não ser em nome do próprio investidor. Todo saque é feito para o titular cliente. Como eu acompanho o que vocês estão fazendo com o meu patrimônio? Você pode acompanhar diretamente no aplicativo ou no site da corretora, ou você pode receber, né, acompanhar recebendo os relatórios mensais que a Intelligent Capital envia. Há também uma carta trimestral onde será falado de uma forma mais ampla sobre a performance e sobre as novidades, o que está se passando pela gestora e pelo mercado. Então essa é a comunicação com o cliente, onde você pode acompanhar o resultado. Também a qualquer momento pode se falar conosco. Gestão profissional é só para quem tem milhões? Isso é uma dúvida muito comum dos investidores, né, quando pensam em gestão profissional. Na realidade, com a Intelligent Capital, você pode começar com 10 mil reais, por exemplo, investindo no clube de investimentos. Assim que o seu patrimônio chegar a um montante de cerca de 200 mil reais, a gente pode migrar para a carteira administrada, onde você terá um investimento mais customizado às suas necessidades. O Ricardo Yokin realmente assina pelas decisões ou é um algoritmo? Olha, o algoritmo acho que não chegou ainda nesse nível, pelo menos para nós, né, Intelligent Capital. Então nós utilizamos sim algoritmo para otimizar nosso processo, para que faça toda a gestão de risco das nossas carteiras, mas a decisão de investimento ela é tomada pela gestão. Vocês ganham comissão sobre os produtos que recomendam? Não, não ganhamos comissão sobre produtos que recomendamos. Na realidade, a gestão de investimentos, a gestão de portfólio, ela não pode ganhar comissão sobre produtos que recomendam. A forma de remuneração da gestão é através de taxa de administração e taxa de performance. Por que cobrar taxa de performance se eu pago taxa de administração? Olha, na realidade, né, essa é uma dúvida muito comum entre os investidores, né? Eu acredito que os investidores deveriam cada vez mais buscar taxa de performance. Por quê? Porque a taxa de performance é alinhada com o que o investidor procura, que é ter um retorno mais elevado. Contudo, a taxa de administração ela serve para pagar o mínimo dos custos naquele período onde a performance, o mercado está em baixa, né? Então, eliminar totalmente a taxa de administração não é um bom caminho, porque faz com que o investidor se arrisque bastante para ter sempre performance. Se a carteira cair, eu continuo pagando taxas? A taxa de administração ela será ainda cobrada, por isso ela foi reduzida ao mínimo possível. Porém, não haverá taxa de performance, ou seja, a rentabilidade deve estar positiva e acima do benchmark, que é o CDI, para que haja taxa de performance. Como vocês garantem que não estão girando a carteira só para gerar corretagem? Olha, essa é uma preocupação muito interessante, mas ela não se aplica à gestão. Nós negociamos em nome do cliente para que haja a menor corretagem possível cobrada pela corretora. A corretagem que iria para o assessor, ela retorna para o cliente, ela é descontada e retorna para o cliente através de rebate.
Vocês investem o próprio dinheiro nas mesmas teses que recomendam para os clientes? Sim, nosso dinheiro, o dinheiro dos sócios, eles estão investidos da mesma forma que nós investimos na carteira administrada para os nossos clientes, pois acreditamos na tese. O que é esse tal de alinhamento de interesse na prática? Olha, o alinhamento de interesse ele se dá através da taxa de performance. Ela faz com que o gestor busque ter performance para que seja remunerado. A Intelligent Capital optou por reduzir ao mínimo a taxa de administração e ter a sua remuneração baseada na taxa de performance. Ora, vocês podem perguntar, então por que ainda se ter taxa de administração? Zerar a taxa de administração também não é interessante para o cliente, pois pode correr o risco de ficar alguns meses sem remuneração alguma. Então, para que isso não ocorra, há a tendência de que essa gestora aumente o risco dos clientes para buscar performances de curto prazo. Então, uma pequena taxa de administração ela também é saudável para o cliente, mas é importante que haja uma taxa de performance relativamente alta comparada à taxa de administração para haver o alinhamento de interesse, que no final das contas é maximizar a performance de rentabilidade do cliente. Por que eu pagaria um gestor se eu mesmo posso comprar o que o mercado recomenda? Olha, o mercado recomenda através do sell side. O sell side são as instituições que têm o interesse que o investidor se mantenha comprando e vendendo, ou seja, movimentando a sua carteira. Então, há um certo conflito de interesse. O buy side, que é parte do mercado financeiro das gestoras, dos fundos das gestoras que compram ativos, ele não sai recomendando empresas a serem compradas ou ativos a serem comprados. Quando isso já é feito bem depois, com uma defasagem muito grande de quando eles efetivamente fizeram a sua movimentação. A taxa de performance de vocês é calculada sobre o quê? A taxa de performance ela é calculada sobre a rentabilidade que excede o benchmark, no caso da carteira administrada que excede o CDI. Um exemplo prático seria, se no decorrer de um ano o CDI tenha tido 15% de valorização, de rentabilidade, e a carteira se valorizou 20%, a carteira se valorizou 5% acima do CDI. Então, 20% de taxa de performance seria 1% desses 5% acima, seria a remuneração da gestora. Então, o investidor ele ficaria, no final das contas, com 19% de retorno versus 15% do retorno do CDI. Vocês devolvem para o cliente as comissões que os fundos e produtos pagam à plataforma? Sim, essa comissão ela volta para o cliente através de taxa de rebate.